Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, um texto muito conhecido, sobre o qual nós meditaremos nessa noite. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso de número 16. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Vamos ler juntos? A partir do verso 17, vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Façamos mais uma oração, queridos. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala conosco por intermédio da Tua palavra e apesar de nós mesmos, ó Pai. Destrava a nossa mente, o nosso coração. Repreende o diabo, ele é nosso adversário. Meu Deus, ele não tem prazer em que nós conheçamos a Tua palavra. Assim, ó Deus, leva-nos cativos à Tua presença. Seu trono de graça, Seu trono de glória, para que nós possamos compreender e aprender os ensinamentos da Tua palavra, ó Deus, para que eles se tornem prática para a nossa vida. Seja assim para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu não sei quantos acompanharam a notícia, mas um tremor muito forte atingiu a Indonésia no dia 5. O terremoto de magnitude 6,9 alcançou a Indonésia e ali milhares de casas, negócios, hotéis, uma região turística foram atingidas. Na última quinta-feira, dia 9, houve uma réplica desse tremor, não de 6,9, mas 5,9, também um número muito alto, o que causou muito desespero. Brasileiros que estavam na região relatam que, em alguns lugares, mais do que o medo do tremor, foi o medo com o alerta de que poderia haver um tsunami que viria em sequência ao tremor, por ser uma região de muitas ilhas. E as pessoas desesperadas correndo na rua de um lado para o outro. Imagina num domingo e 4 dias depois, um evento muito similar. E então, no intervalo de 4 dias, tudo aquilo que estava em pé pode ruir, pode vir ao chão. No total, ainda o número não está completo, porque na última quinta-feira houve novamente um abalo. Na sexta-feira, dia 10, contabilizavam-se cerca de 320 mortos, fora os 387 mil que foram atingidos, que tiveram que deixar as suas casas. Há um abalo, há uma questão geológica, uma questão da própria terra, mas como isso impacta a vida das pessoas? Imagine que você está com a sua família de férias, imagina que você saiu para ter um tempo de descanso, e então se vê obrigado a aguardar o resgate no topo de um vulcão, porque é o lugar mais alto que pode te livrar de um possível tsunami que varrerá aquilo que estiver mais baixo na ilha. Agora imagine que, tudo bem, você não é um turista, porque passada a turbulência, você desce da montanha,
pega um avião depois de esperar alguns dias no aeroporto, dormindo no saguão, mas chega em sua casa e pode descansar. Imagine que você, ao contrário dessa situação, tenha que descer e não tem para onde ir. A sua casa foi destruída, talvez sua família tenha sido levada. Imagine o desespero, o sufoco que essas pessoas estão passando. Abre-se um parênteses aqui, queridos. Nós precisamos interceder e orar então pela Indonésia. Eis uma porta que se abre para que o Evangelho seja anunciado. Quem sabe muitas dessas pessoas, diante de tudo isso, possam se render ao Senhor com o coração quebrantado e possam reconhecer o poder de Deus para restaurar a sua sorte. Mas fecha-se o parêntese, voltemos para nós que estamos nessa situação hipotética, porque todos nós, bom, pelo menos os que estão aqui, estão no Brasil, aparentemente estão bem e não sofreram consequências desse terremoto. E nós? Se coloque nessa situação, qual seria a nossa reação? Como viveríamos a partir daquele evento? Ok, que não seja um terremoto, talvez você nunca tenha que passar por uma situação como essa, mas quantas vezes, queridos, nós somos surpreendidos pela desolação, pela aflição, pela angústia, situações que vêm sobre nós sem que nós queiramos, sem que a tenhamos provocado, sem que estejamos ao menos esperando ou aguardando que aquilo aconteça, e de repente somos atingidos por um turbilhão de coisas que nos desestabilizam. Ou, ainda que estejamos esperando, não são situações que nós queremos para as nossas vidas, situações problemáticas que nos cercam e nos atacam. Nós não estamos livres delas, queridos. Todos nós estamos vulneráveis a situações assim. Ainda assim, precisamos ter confiança. Afinal, a nossa vitória está em Cristo. Nós, a Bíblia assim nos garante, somos mais que vencedores. É isso que a palavra nos assegura em Romanos capítulo 8, verso 37. Em todas essas coisas. Quais são todas essas coisas, para que o texto não esteja fora de contexto? Paulo está falando do sofrimento, que a igreja poderia sofrer por estar na terra, em boa parte pela pregação do Evangelho. E então Paulo responde, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Essa é a garantia que nós temos, queridos. Nós somos mais que vencedores. Nós precisamos nos manter inabaláveis nele. Mas você me pergunta, pastor Reiner, isso é possível? Isso deve ser fácil, dito de cima de um púlpito, em um sermão. Mas quando vem o arroxo, isso é possível. É possível confiar, é possível esperar, é possível aquietar o coração, quando tudo está indo por água abaixo, ainda que na minha mente eu saiba, eu sou mais que vencedor, mas é possível? O texto de Abacuque, queridos, nos mostra algumas reações que podemos ter, mesmo nos momentos de angústia. Então, sabedores que somos mais que vencedores, nos manteremos firmes no Senhor, mesmo em meio à angústia. Em primeiro lugar, nós precisamos ter calma. Em primeiro lugar, nós precisamos ter calma. Você precisa ter calma. Vamos olhar um pouco para a vida de Davi, nosso irmão Davi. Davi, o Salmo 57, versos 1 e 2, diz assim, em oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que se passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Queridos, o Salmo 57 foi escrito por Davi, de dentro de uma caverna, escondido,
fugindo de Saul, que pretendia matá-lo. Quanta calma, queridos, quanta calma. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que se passem as calamidades. O homem que está sendo perseguido, que corre perigo de vida, que está a ponto de ser morto por seu oponente, e seu opositor não é um qualquer, é o próprio rei da nação. Queridos, quanta calma, descansar, se aquietar, se acalmar em Deus. Olhe novamente para o texto de Abacuque, o verso de número 16. Vamos relembrar o texto que nós lemos lá no início. Eu ouvi o Senhor, é assim que começa o verso 16, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O final desse versículo tem a chave para o entendimento do que está sendo dito. A angústia virá, mas é uma angústia que virá contra os inimigos de Judá, contra os inimigos do povo de Deus, mas ainda assim o profeta está temeroso. Irmãos, Abacuque é um profeta que está anunciando a palavra do Senhor por meio desse livro, inspirado por Deus a nós, mas ele está anunciando, em primeiro lugar, o juízo de Deus que virá contra a nação do próprio Deus. O juízo de Deus que virá contra Judá, que vai alcançar a nação do Senhor. Depois da morte do rei Josias, que foi um bom rei, que seguiu os caminhos do Senhor, assume em seu lugar Joaquim. E Joaquim se desvia dos caminhos de Deus, não segue os caminhos do Senhor. Bem, com a queda do Império Assírio, no finalzinho do século VII a.C., surge um novo império. Os assírios eram fortes e poderosos, porém, maiores que os assírios foram os babilônicos. Então, quando o Império Babilônico se levanta, e se remete contra a nação de Israel, contra o povo de Deus, eles conseguem atacar a cidade santa, a cidade sagrada, e alcançam e dominam Jerusalém, no ano de 597 a.C. A nação está atemorizada. Caiu o império, e eles não conseguiram se manter livres. Outro império veio sobre eles. Deus, então, avisa a Abacuque que o povo será atacado. O que fazer? Para onde correr? O profeta, então, clama ao Senhor, e Deus mesmo diz que há de ferir os inimigos de Israel, os inimigos de Judá especificamente, há de ferir os caldeus, porém, também exercerá juízo contra o seu povo. Eis a mensagem profética. Virá de Deus a salvação, mas também virá o juízo. E como temos falado, essa é a mensagem do Evangelho. Deus, através do seu juízo, mostra a nós o nosso erro, mas também mostra o meio de salvação, a saída, e é sempre nele, nunca em nós mesmos. O profeta fica temeroso e surpreso ante os feitos do poderoso Yahvé. Mas o final do versículo demonstra a sua atitude. 2 pontos. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Não é fácil ficar em silêncio. Não é fácil esperar. Não é fácil esperar em silêncio. Não é fácil esperar em silêncio o dia da angústia que virá. O profeta está dizendo: eu espero calmamente pelo dia da angústia. O comentário da Bíblia de Genebra, se você está com ela em suas mãos, você pode conferir se o pastor está falando a verdade. O comentário da Bíblia de Genebra diz assim: admirado com a majestade divina, Abacuque pode descansar. Abacuque pode descansar na certeza de que o Senhor julgará os perversos. Em resumo, Deus se levanta em favor de seu povo e o profeta pode descansar, ele pode se acalmar. Queridos, eu não sei se você já viveu isso, a sensação de que tudo está contra você, de que o inimigo vai te derrotar,
de que só adianta esperar, como ter calma nessa hora? Eu quero te dizer, como a primeira aplicação para nós, que Deus quer que nós esperemos sim, mas com calma, com o coração descansado em sua presença. Ele é um Deus de grandes feitos, Ele é um Deus de milagres, Deus é um Deus que opera em favor do seu povo, ainda que venha acompanhado do seu juízo, que nunca vem para nos liquidar, para nos matar, mas para nos restaurar e certamente nos livrar, nos libertar destes inimigos, sejam os nossos próprios pecados ou, como era o caso do povo, uma nação inimiga que se haveria de levantar para atacá-los. Deus, muitas vezes, exerce juízo, sim, sobre os nossos pecados, mas no final, finalmente, todos os nossos inimigos, inclusive o diabo, a morte, o inferno e todos os nossos pecados serão destruídos e aniquilados pelo poder da cruz. Quando os inimigos se levantarem contra você, quando a situação for assustadora, quando a situação for incontrolável, por mais difícil que seja, querido, lembre, Ele já venceu por você. Tenha calma, espere em Deus. Ele se levantará, Ele tomará a sua causa, mesmo que Ele tenha que dar algum ensino, algum ensinamento a você, como um pai faz com o seu filho, ainda assim, Ele te livrará e aquietará o teu coração. Mas em segundo lugar, queridos, há uma outra reação que também aparece para nós no texto que nós lemos em Abacuque, no capítulo 3, agora nos versos 17 e 18. Vamos ler novamente? Olhe para a sua Bíblia, acompanhe a leitura novamente nos versos 17 e 18 de Abacuque 3. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Veja bem, queridos, por mais que o profeta se acalme e creia que Deus vai arrasar os inimigos, esses inimigos ainda se levantarão. Eles ainda vão atacar Judá. Deus promete atacá-los depois, mas não anula os juízos sobre Judá. Ou seja, virão tempos difíceis, porque virão tempos de guerra. Todos nós sabemos que guerra traz destruição, morte. A forma que o profeta usa para narrar e representar essa destruição é mostrando o caos naquilo que era mais precioso para esse povo. Talvez não seja a nossa questão, não sei quantos fazendeiros nós temos aqui, quantos acres você tem guardado e o que você produz nesses acres. Eu mesmo, o único pedaço de terra que eu tinha, eu acabei de vender um apartamento na CNB 14. Então, estou sem terra no momento. Talvez não seja a sua questão, gado, o produto da oliveira, currais, porque talvez você não os tenha. Mas o que Deus tem te dado? E se Ele tirar tudo? E se tudo estiver debaixo de ameaça? Entende? Esse é o sentido do texto. O sentido do texto é, para uma nação agrícola, será afetado exatamente aquilo que é a essência do sustento deles, da manutenção, da provisão. A representação da manutenção e da provisão divina sobre suas vidas está na terra, está na oliveira, está na plantação, nas diversas plantações, está no campo, não só no mantimento, mas nas ovelhas, no gado. Tudo isso será atacado. Um caos naquilo que é mais precioso para Judá, o campo, a agricultura, tudo isso será atacado. Há também uma simbologia belíssima nesse texto. Não sei se você já viu uma oliveira, um pé de azeitona. Mas eu tive a oportunidade uma vez de ver diversas plantações de oliveiras. Muito comum, como no Brasil, quando nós viajamos de carro, a gente vê milho, laranja. Quem vai para Goiânia aqui tem muitos milharais. Então, eu vi algo parecido, mas com muitas oliveiras. E fui à casa de uma senhorinha comprar azeite
raiz, né? Enfim, os meninos entenderam. Comprar azeite ali do pé, né? Quase literalmente, produzido na casa da senhorinha. E eu vi uma oliveira muito florida, bonitinha, cheia de flores. E perguntei para ela o que era aquilo. Então ela me disse, olha, essa florzinha é sinal de que vem muita azeitona. Ou não. Falei, o que pode acontecer? Ela pode pegar em uma. E eu fui só triscar, irmãos, eu juro que eu fui só triscar e a bichinha caiu. Quer algo muito parecido para a gente? E eu cresci assim, na casa da minha avó, dona Zenaide, jabuticaba. A florzinha do pé de jabuticaba é muito pequenininha também. E logo vira a jabuticaba, que é tão deliciosa. Mas se dá um vento forte, se cai chuva, se pássaros grandes pousam na árvore e chacoalham, balançam os seus galhos, as flores caem. E não terá jabuticaba. Assim é a oliveira. Se vem um vento forte, se pássaros grandes pousam em seus galhos e balançam, as flores caem e não terá azeitona, por mais que ela estivesse plenamente florida. Quando o profeta diz, ainda, o produto da oliveira minta, ele diz lá no verso de número 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ele está dizendo, ainda que a sua esperança tenha sido nutrida, ainda que você tenha visto a oliveira cheia de flores, e tenha tido a esperança em seu coração de que vocês teriam uma excelente colheita, e ela não venha, e vocês sejam frustrados, e o impossível aconteça, aquilo que era impensável aconteça, ainda assim eu me alegrarei em Deus, o Deus da minha salvação. Aquela senhorinha me ensinou um preceito bíblico formidável. Disse, meu filho, pode não vingar. Qualquer coisa pode acontecer e não vai vingar. Meus irmãos, quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nosso coração fica nutrido de esperança, a gente está contente, vai dar tudo certo, está tudo prosperando, de repente, pum! Não deu certo, o negócio não deu certo, a empresa fechou, a porta não se abriu, nós passamos na entrevista, para os meninos, nós passamos na entrevista do estágio, mas não fomos chamados. Gostaram da gente, mas a vaga se fechou, pararam de contratar. O concurso, nós estudamos, nós passamos, nós estamos dentro das vagas, mas não estamos sendo chamados. Ou qualquer outra coisa que o valha, queridos. Muitas vezes em nossas vidas nós somos frustrados. E a pergunta, como lidamos com a frustração? É isso que o profeta está dizendo. Ainda que se tenha esperança e ela não seja correspondida, ainda assim, eu me alegrarei no meu Deus. Deus é o que há de mais importante para mim. É isso que o profeta está dizendo. Ele é a nossa salvação. Um dos temas mais recorrentes da Bíblia, queridos, é o deleite em Deus. E com isso eu quero ilustrar esse ponto. É deleitar-se em Deus, saber que Ele é Deus e viver alegremente nele. Salmo 46, verso 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Voltemos para o início. Então, meu povo, se aquiete, calma, guarde o seu coração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11, diz, digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento, portanto, é mais do que acostumar-se a viver com o que tem, ou acostumar-se com o sofrimento, mas é aprender a viver com Deus, com quem Ele é, com o ser de Deus, e aquilo que Ele mesmo nos proporciona como seus filhos, seja o muito, seja o pouco, tendo Ele, tudo mais virá a reboque. Assim,
Irmãos, deleitar-se em Deus é encontrar alegria e a satisfação da vida somente nele. Tudo pode passar, tudo pode se perder, nada desse mundo é imperecível ou insubstituível, mas uma coisa é certa e pode realmente satisfazer a alma humana: Deus. Somente Deus. Pode o mundo acabar, mas Deus não. Nele eu posso confiar, crer e esperar. O homem pode viver sem seus gados, sem as suas plantações abundantes, sem as suas riquezas, pode até viver a vida inteira andando de ônibus. Pode viver sem a sua família, pode ser que não tenha uma esposa ou um marido, mas o homem jamais poderá viver sem Deus. Jamais poderá viver sem Deus. Ainda que te tirem tudo o que você tem, querido, creia e viva o que diz o Espírito Santo de Deus à sua igreja em Romanos capítulo 8, dos versos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos. Você pode completar comigo? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada poderá nos separar da única coisa que vale a pena ter, do único que vale a pena ter para preencher, daquilo que vale a pena guardar e reservar dentro do seu coração, porque o Senhor estará conosco por toda a eternidade. Para encerrar, queridos, em terceiro lugar, nós precisamos ter confiança. Nós precisamos ter confiança. No mundo medieval, durante todo o período medieval, era muito comum que, para se protegerem devido à tamanha insegurança, no primeiro momento, com a queda do Império Romano no século V, as invasões bárbaras. Depois, no ano 1000, o desejo de ampliar suas terras. E no final, toda a crise do século XIV, com muitas guerras, como a Guerra dos 100 Anos, muita fome e a peste negra se alastrando por todo o núcleo da Europa Ocidental. Foi muito comum, então, durante todo esse período, que para se guardar, os homens se aquartelassem, criassem para si suas próprias fortificações, ampliassem, aumentassem as suas muralhas e tentassem se guardar dentro delas. Os relatos é que os casebres, os moradores das pequenas vilas, eram sempre muito aconchegantes, porque feitos de palha ou de barro, com um forninho dentro, a lenha, eram bem aquecidos, ao passo que morar dentro das pedras dos castelos era sempre muito difícil, porque as pedras não esquentavam, porque o frio era constante, porque sentia-se na pele a solidão e o desespero daqueles que se aquartelaram por medo. Claro, queridos, nossa luta parece um pouco essa na nossa sociedade, em nosso tempo, nessa sociedade contemporânea. Nos cercamos, nos aquartelamos, tentamos fugir, nos isolar, fazemos isso muitas vezes. E parte disso é legítimo. O que precisamos avaliar é até que ponto pensamos em nossa segurança por uma necessidade, que é legítima, então me entenda, que é legítima, e revela prudência, obviamente, ou onde nossas atitudes revelam nossa falta de confiança em Deus. Onde nós estamos mostrando que confiamos mais em carros, cavalos, do que na provisão do nosso Pai. Ou em cercas elétricas e muros altos, do que em nosso Deus. Veja, e não estou eximindo, a necessidade da prudência e a segurança que é sempre legítima. Não seremos irresponsáveis quanto a isso. Mas até que ponto
de fato, nós estamos confiando em Deus, ou Deus ficou em segundo plano, depois que nós já nos armamos. No verso 19, e eu peço que você leia o último verso, e nós estamos nos encaminhando para o fim, o verso 19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Yahvé Adonai, o Senhor Deus. Não apenas Ele é Deus, mas a Ele eu me submeto, a Ele eu me sujeito, eu estou debaixo dos seus cuidados. Ele é meu Senhor. O meu Senhor é a minha força. O Senhor é a fortaleza de Abacuque. Ele é o socorro. Ele é também a âncora. Andar altaneiramente é uma expressão usada quase sempre quando se fala sobre o governo de Deus, sobre algo. Deus que governa algo, que administra algo, que manifesta o seu poder sobre algo, demonstrando assim posse, domínio, o governo mesmo de Deus. Mas aqui é usado pelo profeta como confiança. E é Deus quem o faz andar por lugares altos, seguros. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e se separássemos assim, o Senhor Deus faz os meus pés como os da corça. O Senhor Deus me faz andar altaneiramente, ou confiante, nesses lugares altos, onde eu não serei abalado. Aqui, significa que Deus fará ajudar a ser forte novamente. Essa é a promessa de Deus que vem acompanhada do seu juízo, como eu falei ainda no início da mensagem. Haverão tempos de vitória, portanto precisamos esperar, precisamos confiar, porque os tempos de glória virão e com eles a libertação. Eu preciso manter firme a minha confiança em Deus. Esse versículo, queridos, me lembra muito o hino Castelo Forte, escrito por Martinho Lutero em um momento de muita angústia e dor em sua alma, onde, por todo o hino, nosso irmão Martinho Lutero expressa a confiança em um Deus que provê a salvação e a força para os seus. Toda a força do homem precisa vir de Deus. Do contrário, ela é passageira. E a chance de que no final não tenhamos sucesso é muito grande. Não tem como confiarmos inteiramente em nós. A nossa confiança precisa estar sempre depositada em Deus. E essa descoberta, queridos, como confiar em Deus, viver confiando em Deus, depositando essa confiança no Senhor, faz muita diferença nas nossas vidas. Quando entendemos que não somos nada, que somos falhos, caídos, miseráveis, que somos carentes da graça do Senhor, e toda a força que é em nós é como que uma pena que passa rápido, quando o vento sopra forte, nós somos abalados, não temos a grande força, mas que o poder de Deus é que nos sustenta. Queridos, isso se torna como uma bomba a explodir em nosso coração, nos dá novo ânimo, revigora as nossas forças, a nossa energia, nos capacita a enfrentarmos o dia seguinte, mesmo que o anterior tenha sido de choro, nos faz correr, ainda que no dia anterior nós tenhamos regressado algumas casas, correr como a corça, com pés ligeiros, rapidamente, vencendo as barreiras, saltando pelos obstáculos, vencendo as lutas, as adversidades dessa vida, enfim, na força do Senhor, nós poderemos caminhar confiantes. Enquanto eu estava preparando o sermão, lembrei do hino Castelo Forte, porque já falei para os irmãos, que meu querido irmão Ronaldo, cantamos tão bem lá em Westminster, lá em Wittenberg. Queridos, que reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração, além do hino Castelo Forte. Eu lembrei de uma canção que nós cantamos durante muitos anos. Eu cresci na igreja presbiteriana cantando essa canção. Não tenha sobre ti, você lembra? Um só cuidado qualquer que seja, pois somente um,
seria muito para ti. E qual é a resposta que o Senhor dá? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. E a resposta do Senhor? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, o trabalho é teu. O Senhor vai agir em nosso favor, vai agir para nos disciplinar, para nos corrigir. Teremos que muitas vezes passar pelo teu juízo, ó Pai, para sermos melhores, amarmos mais o Senhor. Mas somos mais que vencedores. Mesmo que a angústia venha sobre as nossas casas, venha sobre a nossa vida, somos mais que vencedores. Por isso, ó Deus, precisamos nos acalmar. Por isso, Senhor, nós precisamos nos alegrar em Ti em toda e qualquer circunstância. Por isso, ó Deus, nós precisamos depositar tudo aos Teus pés, pois é o Senhor quem há de nos fazer andar altaneiramente. Confiamos em Ti, Senhor. Essa é a nossa declaração de fé. Sempre por intermédio de Cristo Jesus, que comprou a nossa salvação na cruz do Calvário. E por isso hoje somos totalmente teus, em Cristo Jesus. Amém.